Olá pessoal, bom, hoje foi postado uma dúvida aqui no canal do YouTube, e aí a partir daí eu tive a ideia de criar uma sessão de vídeo resposta, uma sessão onde nós vamos responder as principais dúvidas, principalmente aquelas que eu acredito que sejam dúvidas de massa, ou seja, que várias pessoas tenham a mesma dúvida. Eu acredito que esse é um caso. Então, para esses casos eu vou criar vídeos resposta, uma sessão à parte, né, com vídeos super curtos, com no máximo 5 minutos, para tentar sanar essas dúvidas, tá? E para essa vídeo resposta, nós temos aqui a pergunta do Vitor Danley. Me desculpa, Vitor, se eu estiver pronunciando errado o seu nome. Ele pergunta, ele faz referência à primeira videoaula dessa sequência, que é a lógica de programação, aula 1. Ele pergunta, professor, o que poderia acontecer se eu simplesmente não escrevesse mais nenhuma linha de comando após a primeira linha secundária lá no último algoritmo? Sei que ocorreria um bug, mas como que o aplicativo se comportaria? Bom, antes de mais nada, Vitor, eu não sou professor, tá? Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas e estou criando essas videoaulas aqui para tentar ajudar o pessoal aí, mas eu não dou aulas em escolas, tudo bem? Muito bem, vamos tentar então sanar a dúvida do Vitor, que pode ser a dúvida de outras pessoas também. Bom, partindo do pressuposto que eu entendi, né, o que ele perguntou, né, nós temos aqui o algoritmo a qual ele se refere. É um algoritmo que nós criamos lá e eu dei uma ideia assim de a gente estar criando etiquetas, por exemplo. Você colocaria o nome que você quer que apareça na etiqueta, a quantidade de vezes ou a quantidade de etiquetas que você quer imprimir, e daí ele entraria no loop, né, ou numa rotina de repetição, que é entre a linha 4 e a linha 5 ali, começa na linha 4 e termina na linha 5, onde ele fazer de 1 até quantidade, ou seja, a quantidade que foi informada, ele ia imprimir nome. Então se eu dissesse que 10, né, a quantidade, ele imprime 10 etiquetas, né? E assim por diante. E ele me pergunta o seguinte, se eu não escrevesse nada depois da linha secundária, né? A primeira linha secundária, que é essa linha que está em azul, imprime nome, ou seja, o que aconteceria, vamos para a esquerda de novo, se eu não escrevesse a linha 5, a linha 6 e a linha 7. Bom, Vitor, é o seguinte. Se você, pelo que eu entendi, a sua pergunta está relacionada a quando você estiver escrevendo realmente o programa, tá? Utilizando uma linguagem de programação qualquer. A maioria das linguagens de programação vem acompanhada de um ambiente de programação, né? Uma IDE, onde a gente, dentro da qual a gente desenvolve os algoritmos. E aí tem uma série de ferramentas e tudo mais que permite fazer uma série de coisas. Entre elas, criar o programa, né? Uma vez que eu escrevi o meu algoritmo, aí eu chamo uma função que vai pegar aquele algoritmo e transformar no executável, que é o programa, que é o produto final que você vai enviar para o seu cliente. Nesse caso que você citou, o que vai acontecer é o seguinte, esse ambiente de programação, ele vai checar se a sintaxe do seu algoritmo está correta. Ou seja, você não vai, você perguntou sobre o comportamento do programa, na verdade você não vai conseguir gerar esse programa, você não vai conseguir criar esse programa, porque o próprio ambiente de programação vai dizer para você que há algo errado, tá? O interessante é que essa ferramenta vai apontar em qual linha, em que linha está o erro, tá certo? E que tipo de erro ocorreu. Nesse caso, se você tentasse ele assim, tentasse criar o programa com esse código assim, a primeira coisa que ele ia fazer, porque ele detecta de forma linear, ele vai detectar os primeiros erros, do primeiro até o último. E aqui tem 2 erros de sintaxe, tá? Por mais que você deixou de escrever 3 linhas, só há 2 erros de sintaxe. Depois eu vou explicar o porquê. O primeiro erro de sintaxe é que você esqueceu, nesse caso, você teria esquecido, né, de fechar o fazer. O fazer começa na linha 4, tem que se finalizar com fim fazer. E o segundo erro de sintaxe é que você começou o programa com a palavra início na primeira linha, mas esqueceu de finalizar com a palavra fim, na linha 7. Mas ele ia te mostrar o primeiro erro. Tem ambientes de programação que mostra todos os erros, um abaixo do outro já, e as devidas linhas, né? No seu caso, ele ia mostrar ou todos os erros, ou dependendo do ambiente, o primeiro erro. O primeiro erro seria, você abriu um fazer na linha 4 e esqueceu de fechar. Daí não ia compilar o programa, não ia gerar o executável. Se você escrevesse a linha 5 somente, e não escrevesse as demais linhas, daí ele ia checar de novo e ia detectar que você esqueceu de fechar o programa, que é o que está escrito na linha 7. Ele ia falar, olha, na linha 1 você abriu o programa, mas você esqueceu de finalizá-lo. Mais ou menos assim, eu estou colocando em português, mas as mensagens são todas em inglês, na língua inglesa, tudo mais, tá? Estou facilitando aqui para ficar fácil de entender.
Agora veja bem, o detalhe é o seguinte, a linha 6, se você não escrever essa linha, isso não constitui um erro de sintaxe, constitui-se um erro de lógica. Então tem duas coisas diferentes, erro de sintaxe e erro de lógica. Então vamos dizer que você escrevesse a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, né? O imprimir nome, que está em azul, a linha 5 e a linha 7, não escrevesse a linha 6. Você ia conseguir, nós iríamos conseguir compilar esse programa e gerar um executável? Sim, com certeza iríamos, porque o programa não iria detectar nenhum erro de sintaxe. Tem um erro de lógica aí, de acordo com o que o cliente pediu, né? Digamos que o cliente pediu o seguinte, né? Porque o que faz a linha 6? Permite que uma vez dentro do algoritmo, uma vez executado o programa, você só saia dele quando você não quiser mais repetir a etiqueta, né? E aí digamos que foi um cliente que pediu isso. Olha, eu quero entrar no programa, digitar um nome, quantidade de etiquetas, ele imprime e me pergunta, quer imprimir uma nova etiqueta? Quero. Tá bom, então me dá um nome de novo e a quantidade dessa nova etiqueta. E fica aí até eu sair, até eu falar que não quero mais. Então a linha 6 faz isso. Se você tira a linha 6, você simplesmente deixou de atender um pedido do seu cliente, ou seja, você vai iniciar o programa, ele vai pedir o nome, vai pedir a quantidade, ele vai imprimir essa quantidade de etiqueta e vai finalizar, porque você não tem a linha 6 pedindo, que pergunta para o usuário se ele quer repetir, tá? Então o que acontece? O programa está certo ou está errado? Do ponto de vista da sintaxe, está correto. Do ponto de vista da lógica, está errado. O cliente vai reclamar e vai falar assim, olha, você não fez exatamente o que eu te pedi. Eu preciso entrar no programa e continuar dentro dele enquanto eu quiser. Tudo bem, Vitor? Então é isso daí, eu acho que você entendeu, e os demais também que forem assistir o vídeo, acredito que ficou claro. Mas, caso tenha mais alguma dúvida, Vitor e os demais podem postar lá, fiquem à vontade na seção de comentários e nós vamos tentar responder da melhor maneira possível. É isso aí, pessoal, agradeço por ter assistido essa vídeo respostas número 1, obrigado a todos, até mais.